Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou estar criando com vocês agora uma planilha bem simples de controle de gastos mensais, né, para a gente poder trabalhar um pouquinho esse nosso conhecimento aí a respeito de planilhas, né? Vou utilizar aqui o Google Planilhas, né, para a gente poder trabalhar. Agora existem aquelas outras opções de planilhas, né, que estão disponíveis aí dentro do nosso slide da aula, mas por ser gratuito, por ser livre, por ele ter mais vantagens, eu vou utilizar o Google Planilhas. Bom, em primeiro lugar, a gente vai abrir uma planilha lá no nosso site do Google Planilhas, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, né, colocar o nome dela. Então, vamos colocar aqui, né, o nome aqui na planilha. Então, vou colocar controle de despesas. Ok, pronto, para ele poder fazer o salvamento correto. E aí aqui, como segunda ação, eu vou começar a criar, né, o que vai ser o coração da nossa planilha. Vão ser os campos, né, onde a gente vai registrar, né, aquelas informações nossas do dia a dia, das despesas, das receitas. Então aqui eu vou colocar os campos de data, né, a parte de nome, categoria e valor. Vou alterar aqui o nome, né, da nossa pasta ali embaixo. Então vamos colocar aqui receitas e despesas. Vamos redimensionar aqui as colunas, né? E aí vamos dar um toque nelas, dar uma arrumada no layout delas para elas poderem ficar, né, com aquela aparência mesmo de título lá em cima, né? Agora eu vou criar mais uma, né, pastinha lá embaixo, né? Vou chamar de categorias. Vou fazer algo bem semelhante ao que eu fiz, né, nas outras, na outra pasta, né? Então coloco um ID, um nome aqui em cima. Vou dar uma ampliada aqui no tamanho da célula. Vou colocar alguns IDs. Vou selecionar o pontinho ali, né? E vou arrastar para baixo para ele poder adicionar, né, nas linhas de baixo os números e fazer o incremento deles. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Vou estar criando aqui esses nomes das categorias, porque depois vou fazer subtotais aqui do lado, demonstrando, né, qual o valor que a gente gastou em cada categoria dessas, né, dentro de um período de tempo. Aí agora aqui vou começar a colocar algumas informações aqui dentro da nossa planilha. Vou fazer uma formatação aqui, né, nesse campo dos valores. Em primeiro lugar, vou colocar as casas decimais, né, já que a gente está trabalhando com dinheiro. E em seguida, eu vou criar uma formatação condicional para que aqueles valores que sejam positivos, ou seja, que demonstrem entrada de dinheiro, né, eles fiquem com um fundo verde, e que aqueles valores negativos, ou seja, toda vez que a gente gastar algum dinheiro, eles fiquem com o fundo vermelhinho, né, para poder fazer essa distinção aí do que é receita e do que é despesa.
aqui, pessoal, eu vou estar criando uma despesa recorrente aqui, né? Que, por exemplo, seria uma despesa com alimentação. Então, eu vou pegar aqui o restaurante do Barriga ali, né? E vou dizer que durante um certo período, né, eu vou gastar R$ 15 nele diariamente. Aí eu vou copiar aqui as células aqui em cima, vou jogar aqui embaixo e vou selecionar aqui e vou jogar. Aí vocês estão vendo que ele fez a cópia delas em vários locais. E agora eu vou fazer a ordenação dos registros, né, para que eles fiquem organizados, né, por data. Eu vou criar um comentário, pessoal. Isso é um recurso que ele é semelhante a um do Excel, né? Então a gente consegue inserir um comentário em uma determinada célula, né? E aí basicamente o que eu estou dizendo aqui é que esse dinheiro aqui que eu estou recebendo de volta, né, que foi emprestado para Maria, né, ainda faltam outras prestações dele. Agora, pessoal, eu vou estar criando aqui um campinho lateral ali, né, para a gente poder estar vendo o saldo, né? Então, se a gente fizer o controle disso direitinho, a gente vai conseguir ver o valor que a gente ainda tem dentro da nossa conta ou na nossa carteira, né? E aí, para isso, a gente vai clicar ali naquele sinalzinho de somatório, né? Clicando no sinalzinho de somatório, a gente vai ver as funções, né? E aí a gente vai selecionar a função soma. E aí, no momento em que eu clicar ali no cabeçalho da coluna, ele vai fazer para mim a seleção da coluna inteira. E aí eu vou utilizar a função pincel para poder fazer a mesma coisa, né, comparado com aquelas outras de valor. Então, se a gente tiver um valor positivo dentro da nossa conta, né, a gente vai ter ele verdinho. Se ele ficar vermelho, se ficar abaixo do zero, né, se a gente ficar no negativo, ele já vai ficar vermelhinho. Bom, pessoal, agora eu vou criar uma classificação de categoria, né, dentro do nosso dentro da nossa planilha de despesa para eu poder separar corretamente, né, as despesas nas categorias. Então aqui além da nossa coluninha categoria, eu vou criar mais um que vai ser, né, esse IDCAT aqui, categoria de categoria mesmo, né? Que basicamente eu vou colocar um número, né, aqui desse ID da categoria, referenciando alguma das categorias, e aí eu vou utilizar o PROC-V, que é uma fórmula que tem tanto aqui no Planilhas do Google quanto no Excel também, para que eu coloque o número, né, e aí nesse campinho categoria ele vai trazer o nome dessa categoria, né, para aqui para a nossa planilha.
aqui agora nesse finalzinho, né? Eu vou criar mais uma despesa aqui, eu vou chamar ela de farra, né? Vai ser aquela saída para se divertir, para gastar dinheiro. E aí vocês podem observar que no momento em que a gente coloca, ele já reflete lá em cima. E aí não tem problema, eu vou aqui na outra tabelinha, eu vou colocar uma categoria lazer, né? E aí eu vou já colocar o farra, as despesas com farra dentro de lazer. Aí aqui agora nessa coluna lateral, né? Eu vou fazer a totalização desses gastos por categoria. É para a gente poder ter essa visão de quanto que a gente está gastando, né, por categoria separadamente. E aí, pessoal, para poder fazer essa categorização por fazer essa separação da despesa por categoria, né? A gente vai utilizar uma fórmula que se chama soma-C. O soma-C, ele é uma fórmula que ele, para a gente poder funcionar, né, a gente coloca o valor que ele está buscando. Se ele encontrar esse valor dentro de uma determinada coluna, ele requer uma outra coluna onde a gente vai informar que é a coluna dos valores, que é a coluna onde ele vai fazer essa soma. Então, estou marcando aqui a opção soma-C, né? Então aqui eu demonstrei para vocês como a gente faz de uma forma bem simples, né? Utilizando um aplicativo de planilhas, uma planilha para a gente poder fazer o controle dos nossos gastos